Bem-vindos ao Sinapcast, o podcast da Sinapsis Energia. Essa iniciativa tem por objetivo unir especialistas da Sinapsis Energia junto a parceiros e amantes apaixonados pelo setor elétrico, a fim de discutirmos as principais temáticas que estão aí mudando o futuro de distribuição de energia no Brasil e no mundo. Eu sou Jennifer Tartarini, estou junto com você nessa jornada de conhecimento. Uma temática muito interessante, a gente vai falar sobre distribuição de energia e inteligência artificial, falar sobre o potencial de aplicação, perspectivas futuras. Estou aqui com o nosso diretor executivo, Daniel Pérez e Marcelo Pellegrini, junto também com Marcelo Abreu, da Oventuras, seria isso, Marcelo? Oventuras, não é mesmo? Vamos falar um pouquinho sobre essa linha do tempo, a gente vai começar, porque nós tivemos muitas transformações, né, nesse setor. Avanços tecnológicos. Fala um pouquinho, Marcelo, sobre essa linha do tempo, esses avanços tecnológicos, e aborda um pouquinho também sobre essas mudanças nas últimas décadas nesse segmento. Vamos voltar lá atrás, mas durante muito tempo, a energia ele trabalhou com uma lógica que a gente chama de unidirecional, né? Quer dizer, você tinha... Isso se mostrou o jeito de organização do setor elétrico mais econômico ao longo do tempo, né? Então você tinha gerações, grandes gerações, né, hidrelétricas, termoelétricas, centralizadas, né, onde tem o potencial para você ter as gerações. Um sistema bastante robusto e que ao longo do tempo o Brasil, principalmente, foi construído, interligando de transmissão de energia, né, um sistema de transmissão para trazer esses grandes blocos de energia, como se fossem grandes highways, grandes autoestradas de energia que trazem até os centros consumidores, que no Brasil é concentrado ao longo do litoral brasileiro, nas grandes capitais, nas grandes cidades, né, e também espalhado por todo o interior, né? E dentro das cidades você tem a organização das empresas de distribuição que faz o trabalho de pegar a energia dessas grandes linhas transmissoras, né, e ramificar por todas as ruas, por todas as casas, entregando energia. Essa foi uma lógica bastante presente ao longo aí de quase 100 anos, né? Eu diria, da década de 90, 80, 90 para cá, né, principalmente nesse século, a gente vive, só chama de vários Ds, né, descentralização, digitalização, né, descentralização também, né, do setor. Então, a gente começa a inverter um pouco, a tirar um pouco dessa lógica, né. Primeiro começou isso, né, com processos de resposta da demanda, que são processos que no Brasil não tem muito, mas os países desenvolvidos têm um pouco mais, os Estados Unidos principalmente, que é a chamada para os consumidores participarem da gestão da rede também, né, através de controle de carga, tarifas diferenciadas, né? E mais recentemente a descentralização da geração de energia, quer dizer, ficou cada vez mais barato você, com o barateamento das tecnologias de geração, principalmente solar fotovoltaica, né, fica mais barato você gerar, ou fica economicamente viável você gerar a partir das nossas casas. Eu mesmo tenho numa casa que eu tenho, painéis solares, né, que geram durante o dia, injetam na rede e depois isso é compensado ao longo do mês, né? Fora isso, nós temos desde que teve não sei se a Revolução Industrial, se é a terceira ou quarta, né, que é a revolução da computação, das tecnologias, né, as tecnologias de informação e comunicação, né, as TICs, as famosas TICs, do qual a Venturos é um dos grandes ICTs que trabalham com essa temática, né? É todo um processo de digitalização dos processos, né? Digitalização dos equipamentos, quer dizer, você ter mais uso de tecnologias de comunicação para você ter mais observabilidade na rede. O IoT, por exemplo, que se fala bastante hoje, internet das coisas, né? Quer dizer, os equipamentos de sensoriamento, eles se comunicarem, é uma realidade no setor há bastante tempo, né? Através do monitoramento ali de equipamentos, né, e sistemas de escada, que são sistemas que trazem informação para uma centro de operação, né, e isso tem se acentuado ao longo do tempo. E principalmente na última década, essa digitalização tem vindo de modo mais forte também, não só nos processos, usando mais softwares, por exemplo, para processos comerciais, processos técnicos, como também a gente está vivendo aí o começo da digitalização da medição também, né, dos medidores, os chamados smart meters, ou os medidores inteligentes, né, que vão trazer muito mais informação e vão propiciar
que você tenha muito mais possibilidades aí de participação do consumidor na gestão, seja entendendo melhor como funciona o consumo, seja fazendo geração distribuída, seja gerenciando o seu consumo através de tarifas diferenciadas, do controle de carga, né? E com isso também as distribuidoras, as empresas começam a ter maior visibilidade da rede. Nós temos grandes desafios, que é sair de um sistema unidirecional para um sistema onde os fluxos de energia, eles estão a todo lado, seja na rede de distribuição e também saindo da distribuição e indo para a transmissão, né? Você tem gerações hoje que não são completamente controláveis, como a gente tinha térmicas e algumas hidrelétricas, né? Gerações solares centralizadas, eólicas centralizadas, que são recursos renováveis, mas que tem o problema do não controle, da intermitência. Então nós temos que agregar mais tecnologia, o sistema começa a ficar muito mais complexo de se operar, muito mais complexo de se planejar também, né, através disso. E aí nós temos que usar massivamente tecnologias novas para isso, de digitalização e agora também o advento da inteligência artificial. Agora, no meio dessa jornada toda, tivemos a parceira Venturus. Fala pra gente, Marcelo, de onde que nasceu essa parceria? Aonde que vocês se encaixaram aí na parte da inteligência, da inovação, da tecnologia, também junto à Synapses Energia? O Marcelo trouxe um histórico importante, né? A gente pega um setor altamente analógico, a gente pode dizer, que já está ainda com uma necessidade, uma demanda pela busca de tecnologia. É como, fazendo uma analogia, a gente tivesse com o relógio de corda e já passasse para o Apple Watch, né? Então a gente foi direto, né? Então, a tecnologia ela se faz necessária. E não parece, mas a gente vem numa crescente de revoluções tecnológicas nos últimos 30 anos, que como a gente está dentro, a gente não percebeu essa revolução. Então, o mundo, desde os anos 80, praticamente, ele vem trazendo o computador para o seu dia a dia. Daquele computador de fósforo verde, né, que você tinha uma planilha, que tinha um editor de texto e uma calculadora, né, para sistemas altamente complexos, como uma inteligência artificial que você conversa com ela. Então, essas revoluções tecnológicas, elas chegaram hoje para todos os setores. Hoje, toda empresa é uma empresa de tecnologia. E isso não é diferente para o setor de energia. Então, a gente se conheceu já há uns 2 anos, eu acredito, né, que a gente começou 2, 3 anos, a fazer essa parceria, 2, 3 anos. E por quê? A Synapses é uma referência hoje dentro do setor de energia e o Venturus sempre trabalhando com essa questão da transformação digital, né? Desde o TIC, que o Marcelo comentou, né? De trazer a telecomunicação, veio para o IoT, veio para a transformação digital e agora esses IoTs geraram muitos dados, os dados geram uma possibilidade de cálculos, né, que a gente estava até conversando aqui antes, né? Hoje tudo existe um guarda-chuva inteligência artificial, mas que já teve vários nomes, né, dentro da área de engenharia que a gente estudou. Todos nós aqui somos engenheiros, né? Eu sou engenheiro de computação e assim, a gente já conhecia isso, pesquisa operacional, regressão linear, tantas coisas que a gente fazia e que agora, né, como um nome de inteligência artificial, também com uma revolução tecnológica, a gente tem hoje GPUs, a gente tem hardware que era possível. Gente, tinha coisa que eu fazia no trabalho da faculdade, redes neurais, que era um negócio, né? Moderno. Vamos trabalhar com redes neurais, que coisa moderna, né? Eu fazia um programinha, uma linguagem, e o programinha ficava rodando 3 dias. 3 dias, para fazer um gráfico bonito lá. Hoje o negócio faz um negócio muito melhor em 1 segundo. Né? Então assim, por quê? Porque tem hardware. Tem a tal da GPU, né? Graphical Processor Unit, que matricial, que consegue fazer coisas muito, muito rápidas, né? Uma pesquisa que era feita há muitos anos atrás. Então essa parceria ela vem para essa demanda de alta tecnologia, né? Que o ICT, como o Venturus, demanda, que já trabalha com isso há 30 anos, né? E acompanhou, né? Acompanhou os smartphones, o IoT, as redes sociais e agora
essa inteligência artificial que a gente vai conversar bastante. Inteligência artificial, esses novos softwares, né? E também, agora para o futuro, fala um pouquinho, Daniel. Quais seriam as tecnologias promissoras para o enfrentamento desses desafios de tantas mudanças que a gente viu aqui, né? Marcelo falou sobre a linha do tempo, sobre essas transformações. Sim. Acho que é importante, sim, né? Só reforçando o que eles dois disseram, né? O segmento de distribuição de energia é um segmento que historicamente é conservador em face às inovações tecnológicas, por ter seus motivos, né? Um serviço muito crítico, a tecnologia no processo de distribuição de energia também não é que mudou, o transformador continua sendo um transformador, um cabo, a gente não está ainda na distribuição wireless, né, de energia, né? Então a função ali principal, dos principais elementos mudou pouco, né? A gente teve essa revolução que para mim é o processo de digitalização, né? Esse processo de geração de informação, de dado, geração de dado, não de informação, né? Nas últimas décadas investiu-se muito em tecnologia, digitalização. Você tem uma massa gigantesca de informação. Talvez o setor elétrico seja um dos setores que mais gera, desses de infraestrutura, que mais gera dado, né? Mas essa massa de dados, agora acho que a gente está nesse ponto de desafio, né? Ao longo do tempo foi se desenvolvendo aí recentemente tecnologias para trabalhar essas massas de dados, mas a gente ainda está no embrião, a gente ainda está na infância desse processo, né? Então eu vejo como oportunidade, né, a gente poder de fato aplicar tecnologias e modelos, enfim. E a gente tem essa parceria com o Venturos, que não é uma parceria só para desenvolver projetos e produtos, mas o Venturos também nos apoia na própria modernização dos nossos próprios produtos, que estão consolidados, né? Então, a aplicação dessas tecnologias, né, de machine learning, inteligência artificial, hoje elas são fundamentais para a gente conseguir sair da era do dado e ir para a era da informação. Eu acho que a gente está nesse processo, né, que é fundamental, como o Marcelo disse, para a gente conseguir viabilizar, não é mais uma questão de escolha. O segmento de distribuição, ele está sendo levado a esse lugar, né? Porque, como eu falei, né, há um certo conservadorismo por conta dessas situações. É um monopólio natural também, né? É um serviço que tem as suas particularidades, suas características, mas passou a ser pressionado pelos agentes que estão fora daquela cadeia, né? Então, a geração, por exemplo, a geração distribuída é um vetor de transformação do segmento da distribuição. A geração não é mais centralizada, ela é descentralizada. A distribuição vai ter que dançar para acomodar isso. O cliente não é mais cativo, o cliente é livre, né? Não é só uma complexidade operativa que se impõe à rede, tem uma complexidade na camada de negócios mesmo. Sim. Você precisa dissociar tarifa de fio de tarifa, né, de tarifa de energia. Então, os agentes são diferentes, o modelo de negócio do setor é impactado com isso. Isso traz uma série de complexidades que, para solucionar, para viabilizar isso, é só tecnologia. Não é mais sobre gerar energia, transportar o elétron e entregar o elétron. Sim, isso não mudou. Mudou pouco, isso, né? Agora, a complexidade operativa e a complexidade de negócio associada a isso é gigantesca. Sem tecnologia, hoje, é inviável, né? E a tecnologia não é a tecnologia usual. É essa tecnologia mais disruptiva, né, em que a gente tem visto aí, né, que são as tecnologias de inteligência artificial, de tratamento de dados em larga escala, de geração de informação a partir do dado, né. A IA, sim, ela reproduz uma cognição humana para tratar dado, mas isso elevado à enésima potência. Né? A capacidade de processamento que a gente tem hoje, ela vai muito além da capacidade individual ali de um cérebro humano, em velocidade, em quantidade, né? Reproduz aquela cognição, mas a escala é absurdamente maior, e isso é fundamental para a gente hoje viabilizar o setor. Não é mais uma questão de escolha, né? O mundo já caminha para isso. O mercado. É quando e como a gente vai fazer isso, sabe? Não tem mais discussão sobre se tem ou não tem, se vai ou não vai, se o gerador vai conectar ou não vai. Agora, como vai fazer isso, é uma questão mais do como. Então,
a tecnologia é a base. Hoje o setor elétrico, ele é um setor de base tecnológica, assim, então não tem mais para onde fugir, sabe? Daniel, você está falando aí da complexidade, né? É engraçado que a Dona Maria lá da ponta, né? A gente que recebe ali a energia, não tem nem noção de como que funciona. E somente com tecnologia. E entra essa parceira, Venturos, conta um pouquinho sobre esse conceito de IA, porque é bem amplo, né? A IA, ela, hoje em dia, ela é um conceito que acho que todo mundo entende, mas que se a gente for simplificar, né, tem muitas definições, mas a melhor definição é um software computacional que simula um comportamento inteligente. Então, o que é um comportamento inteligente? Você ler, você falar, você poder pensar, né, de uma maneira que você pode sugerir coisas. Então, ela está no nosso dia a dia e a gente nem percebeu. Quando você chega no portão do seu prédio e tem um sensor que faz uma leitura facial sua, um software de visão computacional, uma inteligência artificial. Quando você fala com a sua Alexa e ela te responde, você está com um sistema cognitivo de fala, de reconhecimento de fala, que é uma inteligência artificial. Quando você conversa com o ChatGPT e pede uma receita, né, de bolo, com 3, 4 ingredientes que você tenha, e ela te dá essa sugestão, é um software generativo de inteligência artificial. Então, a inteligência artificial nada mais é do que a gente falou aqui, de 3 exemplos de softwares que são comportamentos que a gente está acostumado, né? E essa é a beleza que a gente está com essa revolução da inteligência artificial, que os modelos de IA generativa ano passado, né, com a OpenAI, com o ChatGPT, trouxeram essa flexibilidade, essa facilidade, e toda a tecnologia que ela é fácil, ela é amplamente adotada. O smartphone, ele foi amplamente adotado e hoje a gente não vive sem, né? Tem um smartphone aqui, tem um smartphone aqui, porque ele é fácil. A rede social, por que ela foi muito adotada? Porque ela é fácil. A IA ficou fácil, com essa facilidade de você interagir com ela. Eu acho que ela já vinha tendo algumas revoluções, o fato da gente ter Alexa, né, um sistema que você conversa, ela já estava dando uma modernizada, e aí vem o ChatGPT, e depois todos os que vieram na sua onda, o Llama, o Gemini, DeepSeek esse ano, né, tem também muita revolução. Então, eles trouxeram esse comportamento humano numa escala nunca vista antes, e a gente está para ver coisas muito mais legais, tá? Coisas muito mais humanas. Ela era muito boa só com texto, agora ela já lê imagem junto, ela já cria imagens, cria vídeos, então E tem uma possibilidade fantástica. E né? tem uma facilidade de você usar a ferramenta também. Exato. Né? Quer dizer, a gente tem uma experiência que a gente desenvolveu aqui, um hackathon com a Universidade de Mackenzie, né? A gente botou um desafio para os alunos, né? Quer dizer, como que a gente pode melhorar o nosso suporte técnico nas nossas ferramentas usando isso. Alunos de primeiro ano, um grupo lá, em 4, 5 dias fez um ChatGPT aplicado ao nosso suporte de ferramentas aqui. Exato. Quer dizer, é uma coisa bastante ágil e fácil de você utilizar. Então, isso contribui para a disseminação dessa tecnologia nos vários campos. Né? Eu diria também assim, é tão fácil que há de se ter cuidado. Eu ia perguntar isso, porque do lado de uma facilidade existem também esses desafios, né? O que a gente pode fazer para mitigar esses... Eu acho que há de se ter cuidado, porque é isso, assim, né? Porque às vezes parece humano, né? E eu acho que tem uma certa... E por isso a necessidade de um pessoal especializado, né? Da especialização nisso, porque há uma necessidade de se ter cuidado com a alimentação desses modelos, né? São modelos intensivos em dados, né? Esse grande guarda-chuva que é a IA, né? Às vezes eu falo, né? Que a IA virou tanta coisa e tudo que vira tanta coisa vira nada, né?
É muita coisa que está embarcada ali, né? E são modelos tão sofisticados, né? Mas são todos modelos que partem de uma fonte de dados, de uma massa de dados, uma massa de informação, né? Então, na mesma medida em que é fácil, é necessário que se tenha cuidado para que você possa mitigar de fato, né, os riscos de se enganar a partir da tecnologia também. Isso vale para... Tem uma série de estudos em IA avançados já que analisam viés, tem uma série de questões éticas envolvidas, né, na aplicação desses algoritmos. E quando a gente vem para o setor, né, você pensa o potencial disso no setor elétrico, a quantidade de dados que a gente tem, a quantidade de informação que a gente gerou nas últimas décadas, o quanto que isso pode estar acessível ali, à palma da mão, né? Você tem que ter um cuidado para poder construir os guardrails, as proteções adequadas, né? Porque pior do que não ter informação, você tem informação errada. Exatamente. E num setor crítico, como é o setor elétrico, né? Isso é uma coisa muito importante. Então, a parte da segurança dessa informação, né? A fidedignidade, né? O treinamento desses modelos exaustivo, né? Isso é uma coisa que não é qualquer coisa, sabe? Tem um trabalho árduo para a gente poder preparar esses modelos, treinar. E aí tem toda uma competência, né? A gente com Venturos já construímos propostas e temos hoje propostas em fontes de fomento de inovação para poder fazer esse trabalho. Desculpa até interromper. Esses usuários dentro das empresas também que vão estar ali monitorando esses dados, né? Sim, exato. A ideia é isso tem que ser uma construção conjunta, né? Hoje a gente tem um trabalho, uma proposta para a gente estar desenvolvendo aí, para que a gente desenvolva e treine um modelo desse específico para o setor de distribuição, né? Isso demanda um conhecimento do setor. Alguém tem que validar aquele treinamento, né? Tem um processo de preparação disso. Esse hackathon que a gente fez foi impressionante ver a aplicação das tecnologias. Mas óbvio, né? Você, em 6, 7 perguntas, você já percebe que há ali algo a ser melhorado, a ser preparado, né? Porque é isso, assim, isso tem que, para um setor tão crítico, isso tem que vir para a mesa quando você tiver dados, informações fidedignas a ponto de influenciar uma decisão que pode, né, ter consequências. Então, essas questões que são éticas, que envolvem, né, o tratamento de viés, o tratamento de alucinações e coisas dessa natureza, eles têm que ter bastante atenção nisso, porque isso é fundamental para que a gente realmente consiga garantir uma escalabilidade disso no setor, sabe? Por isso que é tão importante essa estrada, né? Tem história. É fácil, mas calma, sabe? Um passo depois do outro, tem um caminho a ser percorrido. A gente está na infância desse processo. É um setor altamente regulado. Sim. Então você tem que ter um certo cuidado. Ao mesmo tempo que essa IA hoje, ela tem uma vantagem. Quando ela alucina, é uma vantagem. Porque você cria ela a favor você usa ela a favor da criatividade. Ao mesmo tempo, essa criatividade, num setor regulado, ela pode ser perigosa, ela pode dar uma sugestão de algo que não pode ser feito. Olha o perigo. O viés, ele é extremamente perigoso. Né? Então, a ética, o uso ético, né? Então, um usuário que ficou 2, 3 contas sem pagar, então corta, para evitar problemas de fluxo de caixa. Você não pode. Então, olha o cuidado. Então, você tem que... Como que você treina? Como que você adequa esse modelo para as regras do setor? Então, tem muita pesquisa e desenvolvimento ainda em cima para você ter esse agente, para você poder conversar com essa IA como um engenheiro de manutenção do setor elétrico. Então, ainda tem disso. Não é trivial. É verdade. Não é trivial. Né? Como que você vai criar por exemplo, isso que você falou pode ser aplicado bem a vamos dizer assim, onde as empresas elas têm muito investimento feito no atendimento ao consumidor. Né? Você tem informações claras a serem passadas ao consumidor a respeito de vários tipos de processos. Desde quando falta luz na sua casa, você quer saber quando que é uma previsão para voltar, né? Até você precisar fazer uma ligação nova, ou você reclamar de uma conta que veio com alguma incorreção.
E você fica sofrendo ali naquela questão de URA, diz que 1, diz que 2, diz que 3, quer dizer, há um potencial imenso da inteligência artificial, desses modelos de linguagem, né, de humanizarem mais esse tipo de atendimento, né, e serem mais assertivos, mais espertos para te dar a informação mais correta. Mas, de novo, como o Marcelo falou, você tem que estar atento ao que as regras do setor, que exige que você tenha uma série de passos para trabalhar com isso, e você que integre isso daí para, vamos dizer assim, bases de dados que sejam consistentes e que tragam informações corretas, para que você passe uma informação mais correta para o seu cliente, né, para o seu consumidor também. Né? Mas o potencial é imenso para você sair daquele atendimento muito padronizado, né, para um atendimento mais personalizado, que ajuda, inclusive, o consumidor a entender como funciona todo o processo e ter o seu problema resolvido de forma mais direta, né, e de forma mais satisfatória também. Isso pensando da porta para fora, né? Se você pensar a porta para dentro, a gente falava há pouco sobre o nosso investimento hoje que a gente faz na Sinap para automatizar os processos, né? Para robotizar o uso das ferramentas, para trabalhar com dados, né? Se você pensar o potencial que isso tem, né? Esse tipo de tecnologia. Hoje, boa parte dos processos é para você conseguir chegar num dado e ter uma resposta e tomar uma decisão. Às vezes tem um processo de 1 ano dentro de uma empresa que envolve desde o tratamento de dados, importação de rede, trabalha, calcula, né? Então o potencial que você tem para fazer isso em larga escala, né? E ter de repente uma interface de fácil acesso e a generativa ali aplicada a essa massa de dados, para que o fluxo de resposta seja muito mais fácil, a capacidade de você escalar esse tipo de trabalho é absurda, assim, sabe? E, de novo, isso vai ser crucial dentro do novo modelo de negócio que se apresenta, né? Onde você vai ter cada consumidor podendo ser livre, comprando energia de quem quiser, né? Transicionando essas energias, a quantidade de contratos e arranjos operativos que tem que obedecer não só a condição elétrica do sistema, mas uma condição de negócios também, né? Então, assim, a aplicação disso porta para dentro também, ela assim, a gente ainda não, a gente já tem o cheiro, né? A gente ainda não alcançou a dimensão que nós estamos falando com um cliente, né, que falou assim, olha, eu tenho muitos dashboards, muitas informações que vêm de todo lado, um processo de gestão de ativos dele. Eu preciso que, eu não quero mais eu quero as respostas. Eu quero saber o que essa massa de dados, que está bem organizada, que está sendo bem apresentada para mim, o que eu consigo tirar de insights disso? E aí, Jennifer, tem o conhecimento que ele é fundamental. Existem passos a ser seguidos que você não pode pular. Um sistema de dados que a gente começou coletando, e é um setor que já foi falado aqui, talvez o setor que mais tenha dados, hoje é o setor de energia. E você tem 3 grandes blocos de evolução no sistema. A gente tem um sistema descritivo, que você tem os dados. Hoje, talvez, com a digitalização, todo mundo está nesse passo. Muita gente está aqui agora, no preditivo. Tá, eu tenho os dados. Como que eu prevejo um problema? Exemplo clássico no setor. Você tem as manutenções programadas, mas será que eu preciso fazer uma programação, uma manutenção antes ou o contrário? Se o sistema está funcionando tão redondinho que eu posso postergar para mais uns 2 meses, 2 anos, porque o sistema está rodando bem. E aí, nesse caso, né? Você está tirando a inteligência através dos dados. Você tem dados históricos e você pode ter uma predição com uma boa taxa de acerto. A aplicação de modelos científicos, né? Que vão prever a possibilidade por lado de falha no equipamento e vão indicar a necessidade de uma manutenção. Predição. E o sonho? O prescritivo. O insight. Ok, está na hora de você comprar um outro equipamento mais moderno que você vai ter ganho de eficiência e vai economizar 10% dentro da sua operação. Que gestor, que diretor hoje dentro do sistema não quer essa IA prescritiva? O problema é que está todo mundo querendo já ir aqui. Exatamente. E você não pode queimar etapas.
Por isso que é tão importante as empresas se adequarem a essa metodologia, Tempos. esse processo. Pesquisa e desenvolvimento, trabalho, né? Experiência no setor como uma Sinapse traz, né? Certo. Então, essa parceria é justamente para isso, para você não queimar etapas e para você ter o sucesso da maneira. A primeira etapa seria o diagnóstico, né? Sim, eu faço uma analogia sobre isso aqui, porta para dentro, o pessoal vai ouvir e vai dar risada, né? Minha equipe ali. Mas é o lance do misto quente, né? O diretor, ele quer comer um misto quente, ele está com fome. Você chega na padaria, você está com fome. Hoje, ou historicamente, vende-se a máquina de fatiar frios, que é o motor de cálculo, o algoritmo, né? Ó, você vem aqui, você tem uma geladeira de frios aqui, você passa por aqui, depois você monta o seu misto quente. A gente passou dessa etapa, a gente está na etapa de entregar uns frios, que é o dashboard. Então, você está com fome, o atendente da padaria vem, põe um queijo aqui, um presunto aqui, o pão separado e a manteiga aqui para você, né? Agora o caminho é esse, né? Você conseguir montar o lanche e já entregar o lanche de acordo com a fome, que é o que a pessoa deseja, né? É isso que eu falo, assim, quando o engenheiro de manutenção está olhando ali um dado, está buscando um dado, no fundo ele tem uma pergunta na cabeça dele que ele quer responder, né? Aí sim, você não vai responder essa pergunta, você não vai pular a etapa. Se você não tiver um bom fatiador de frio, se você não tiver um bom separador da mussarela, sabe? E se você não tiver um bom robô que depois monte isso, vai sair um monstrengo do outro lado, né? Então é necessário investimento em pesquisa e aprimoramento, investimento na indústria tecnológica nacional, para que você possa ter, de fato, ali em cada etapa, a excelência em cada etapa, para que você tenha ali... E usar esses dados um com misto quente responsabilidade e Responsabilidade. assertividade, né? Com certeza. E o cruzamento de informações outras também, né? A gente vai fazer um episódio sobre isso, né? Mas falando um pouquinho sobre resiliência, né? Esse é todo um encadeamento de coisas, né? Mas como que, não só resiliência, mas outros processos, por exemplo, o cálculo de você saber onde que, por exemplo, há mais perdas não técnicas, que é um grande problema do setor, né? Então você tem que unir as informações que você tem a respeito de balanços, onde que elas estão, com informações, por exemplo, da situação do local, da sua vulnerabilidade da sua rede, né? Do histórico que vem em relação a fraudes, né? E juntar tudo isso para você definir locais onde você possa fazer ações de combate, ações de inspeção, para diminuir esse tipo de fraudes, de problemas, né? Isso se aplica a várias, como o Marcelo falou também, né? Em gestão de ativos, né? Que é justamente essa questão da quando eu devo renovar, quando eu devo manter, quando eu devo colocar. E você tem que unir tanto a parte, a gente vem trabalhando com isso aqui, né? Tanto a olhar a saúde do ativo, monitoramento, que ativo eu devo monitorar mais, que ativo eu devo monitorar menos, ele está numa situação mais crítica, menos crítica, né? Se eu renovar, como que vai ser a remuneração dele na tarifa depois? Todas essas aí são elementos que elevam a complexidade da análise a um patamar que somente usando algoritmos de inteligência artificial, não só generativa, mas também de machine learning, você consegue unir essas análises todas para te dar uma resposta que seja um misto quente mais saboroso possível. Exato. Você tem que sair desse misto quente para virar um bauru, né? Exato. Pôr um tomatinho no meio. Colocar um temperinho. O que você não pode é pedir um misto quente e receber um suco de laranja. Não. Então, assim, por isso que isso tem que ser bem desenhado. Daí a importância sabe? das empresas, né, se adequarem, Sim. né, a essas novas tecnologias. Exato. E é um problema, né, gente? Porque assim, só dando mais um exemplo, imagine que você criou um sistema muito rápido, um sistema mais ou menos, e aí ele fez uma predição, não precisa da manutenção. Aí no dia seguinte, quebra o equipamento e você tem uma falha uma falta de fornecimento de energia, uma multa. Imagina. É muita complexidade, e muito risco. É muito risco. A gente está falando, né? Energia pode deixar de ligar o PlayStation da casa de um adolescente, mas pode deixar de ligar um hospital. Então é muita responsabilidade. Isso aí que você falou, só um gancho nisso que você falou que é importante. A indústria também está se eletrificando. Exato. Né? Então também o custo da interrupção, o custo da energia que você não distribui, tem subido também exponencialmente, né? Não é só uma lâmpada e o chuveiro que você tem hoje em dia nas casas, né?
cada vez mais a indústria eletrointensiva, né? Cada vez mais as residências comuns são eletrificadas, você tem uma série de coisas. Cair a internet é pior que cair a energia. Nossa Senhora. Então, cada vez mais a sensação, né, e a exigência também da sociedade de confiabilidade. Hoje a gente tem índices de confiabilidade muito melhores do que a gente tinha há 20 anos, mas provavelmente a percepção da população, né, não sei se acompanha esse ganho, porque cada vez mais você tem uma sociedade eletrodependente também. Sim. Então, o custo disso tem se tornado cada vez mais alto, que também incentiva o uso dessas tecnologias para aprimoramento do... E ainda discute-se muito sobre a mudança da infra, né? Enterra a rede, levanta a rede, faz assim, faz assado, que é uma discussão setorial que está posta, né? Mas o uso de tecnologia em manutenção, por exemplo, está engatinhando ainda, né? Em tecnologia de informação. Então, aí tem um campo também vasto para ser explorado, sabe? Futuro. Fala um pouquinho sobre essas novas tecnologias. Adoro. Eu adoro falar de futuro, né? Então a gente nunca erra, né? Só erra no futuro. Só erra no futuro. Né? O que é um ano, 2, né? 10? Mas, e assim, o futuro pode ser amanhã, né? No dia seguinte. Pode ser. Tem muita coisa acontecendo. A IA ainda está longe de parar a revolução. Coisas que a gente está vendo aqui, por exemplo, com a inteligência artificial, são os modelos multimodais, né? Então, imagina um setor que tem muitos dados em texto, dados, né, que são textos. Mas hoje a gente já está podendo misturar, né, e essa é uma linha de pesquisa que está acontecendo muito, né? São os modelos multimodais que eles misturam imagens, texto, som, vídeo, tudo, né? E você poder ter uma predição até melhor, né? Então, de repente, você não vai coletar os dados do equipamento, você vai escutar o barulho do equipamento, você vai tirar foto, vai ver se ele está aquecendo mais ou não, e aí ser mais preciso ainda, né? Então isso é uma área de pesquisa fantástica, os modelos multimodais. A gente tem também, aí a gente vai viajar um pouco mais, tá, para o futuro, Quantum Machine Learning, né? Que é você ter o computador quântico fazendo machine learning, porque tem problemas na IA que eles ainda são muito complexos, eles ainda demoram muito tempo para você calcular. Mas o computador quântico, teoricamente, ele derruba esse tempo, tá? Eu brinco que 2030, se a gente sobreviver em 2030, vai ser o fim do mundo, né? Vai ser o novo bug do milênio, que foi em 2000. Porque, 2030 estão falando que vai ter a General AI, que vai ser a IA que realmente pensa. Estão falando que vai acabar o smartphone, que agora tudo vai substituir, né? o smartphone. E também um computador quântico pronto, que pode, inclusive, em questão de minutos, quebrar toda a criptografia do mundo. Imagine o setor elétrico, setor crítico, que já é atacado muito por hackers, né? Você sabia que na competição, eu não sou hacker, tá, pessoal? Mas existe uma competição de hacker. Me falaram, tá? Me falaram, tem uma competição de hacker. E sabe qual que é a maior competição? A maior pontuação setor elétrico. Setor elétrico. Você atacar uma subestação, uma usina. Atacar uma subestação. Pô, esse cara é bom, ele derrubou uma... Você acredita num negócio desse? Então imagine, 2030 tudo isso vai acontecer. Então se a gente sobreviver em 2030, vai ser fantástico, né? Esse futuro com um computador quântico, com uma IA cada vez mais poderosa, com mais dados. Né? Agora, 2030 é daqui a 5 anos só. Só é daqui a 5 anos. Né? Então, tudo isso podendo Mas até lá, muita coisa pode acontecer também, né? Com certeza. Com relação a essa questão. Com certeza. Eu tô falando dos hackers, tá? Eu tô preocupada aqui dos hackers. Cyber Já que falaram de apagão, né? de tanta coisa aí que pode acontecer. Né? Então, há uma preocupação gigantesca com relação a essas questões aí, né? Exato. Assim, se hoje a gente está imerso na tecnologia, eu acredito que a gente vai estar mais imerso ainda. Por isso que a tecnologia hoje ela é super importante. E algo que eu acho importante no Brasil é que é um setor, além de ser altamente regulado, ele tem algumas obrigações que são importantes. O setor elétrico ele é obrigado a investir em pesquisa e desenvolvimento. E isso é muito importante. Então, a gente vê que todas as grandes companhias energéticas do Brasil, distribuição, geração, todas, elas têm essa obrigação. E isso trouxe muita evolução tecnológica, trouxe muito benefício, principalmente para o consumidor. A gente estava falando de algumas coisas aqui, como esse mercado melhorou, como que
a Dona Maria, né, que acende a luz dela ou que liga o liquidificador, ela não imagina como esse sistema acabou se modernizando nos últimos anos. Eu sou de Santos. E eu lembro quando eu era jovem, de vez em quando dava uns blackouts. E você ficava sem energia até o dia seguinte, né? Sim, O que você fez no blackout ontem à noite, né? Era o papo da molecada no café. Hoje a gente não tem isso. Você ficar 1 hora sem energia é uma revolução. Né? O pessoal fica revoltado. Então, olha como essa pesquisa e desenvolvimento trouxe benefícios. Muitas melhorias. E eu tenho certeza que com esse cenário caótico que a gente está vendo, o P&D vai ser muito necessário para trazer segurança para um setor que tem altos desafios, né? Que tem uma inteligência artificial cada vez mais desenvolvida, mais algoritmos sendo desenvolvidos, algoritmos mais rápidos, com mais tipos de dados, mas que também tem que tomar esse cuidado, que a gente já comentou aqui, é um setor altamente regulado, né? Você não pode simplesmente ter uma alucinação, você tem que ser preciso, né? Então, eu acredito que o P&D é a grande resposta para a gente poder estar mais seguro com relação a essa revolução tecnológica. Você falou desse blackout aí, realmente, eu lembrando um pouco da minha história, da minha infância, tem muitos e muitos anos que eu não passo por isso em casa. Mas veja como tem uma ameaça, né? Se você pensar também, tem toda a questão tecnológica avançando, mas, por exemplo, a gente está observando aí mudanças climáticas intensas, né? Que a gente vai falar também sobre isso. Que a gente vai falar sobre isso, mas que tem feito, inclusive, essa experiência de blackout voltar em algumas regiões, né? Então, esse é um outro desafio que se apresenta. Mas você percebe esse cenário que o Marcelo deu futuro. 5 anos. 5 anos. Uma empresa como a gente, se a gente não estiver lá, a gente não vai. Se a gente não estiver hoje lá, a gente não vai chegar lá, entende? Então, por isso que hoje, e essa parceria está nesse sentido também, hoje a gente já está, os nossos tiros já estão lá. A gente já está daqui a 5, 10 anos, né? Porque senão quando a gente chega lá não dá. Foi essa visão que nos possibilitou hoje a gente ter produtos que são de destaque. Se você hoje abrir, eu estava falando de quando você era jovenzinho, né? Jovenzinho. Quando eu comecei a trabalhar também, a cada, 20 anos, quando eu simulava a rede, eu rodava um fluxo, apertava o botão só no fim do dia, porque eu tinha que ir para casa. E no dia seguinte, se não tivesse dado pau, eu chegava e conseguia ver o resultado daquele fluxo. Isso em 2004, 2003. Se você entrar hoje no site da Neoenergia, você tem lá um mapa de toda a área de concessão, com todo o resultado de hosting capacity, rodado por um robô que a gente desenvolveu, né? Um produto chamado Godel Conecta, que sistematicamente roda a rede inteira de uma área de concessão e apresenta resultados lá de hosting capacity, mas a gente tem isso para diagnóstico de rede, para qualquer cálculo que você... Isso, para rodar um cara desse, um alimentador desse, eu tinha que rodar no fim do dia e voltar no outro dia rezando para que não desse pau. Agora, lá naquele momento, em 2008, 2007, a gente já estava desenvolvendo, elaborando desenvolvimentos para ter esse mapa aqui. Olha, aquilo começou lá, na hora de pensar a ferramenta, como que a gente vai fazer, que funcionalidade a gente vai empregar aqui. Já estava mirando aqui. Sim. Se a gente chegasse aqui sem isso e fosse olhar isso aqui, você tem que derrubar o seu produto e fazer de novo. É outro caminho, sabe, tecnológico. Se você não acompanhar para e passo essa mudança, não tem condição de você competir. Então a gente tem que estar lá já. A nossa visão hoje é essa. A gente tem que estar 10 anos na frente, podendo errar, né? Mas a gente tem que estar 10 anos na frente para não ficar no meio do caminho, sabe? Quer dizer, se antecipar para trazer um pouco mais de segurança, né? Se antecipar. Bom, gente, o papo tá bom, mas a gente está chegando no final desse segundo bloco. E você de casa continua acompanhando aqui no canal Sinapses Energia outras temáticas importantíssimas como essa. Te aguardo no próximo, hein?